Fala pessoal da Já Passei Educação, sou o professor Arnaldo, a gente está no vídeo aí número 5 desse livro aqui, ó, Lino de Macedo, Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos. Estamos no vídeo 5. E a gente está falando sobre competência na visão construtivista. Então vamos lá na aula? Nisso aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre os princípios da competência, né? E aí ele vai falando também, o Lino de Macedo, sobre competência, competição e concorrência, né? E ele vai definindo aí o que acontece nesses níveis, igual a diferença de cada um deles e o que isso representa realmente em cada um aqui. Ele fala o seguinte: concorrer significa correr junto para o mesmo ponto. Em sala de aula, várias coisas concorrem e pedem atenção. E o que priorizar, então? Não se trata de optar por um ou outro aspecto, sim responder adequadamente, atendendo a tudo que precisa ser atendido. As demandas não competem, mas sim concorrem porque todos precisam ser atendidos. E para articular isso é preciso competência. Por isso que é tão importante a competência no sentido de ser aquela competência de competência articulada, competência de ampliar horizontes e de ampliar conhecimentos, certo? Assim, a habilidade será o conjunto de possibilidades para que o que é esperado, e a competência será o modo de como se faz convergir a necessidade e a articulação das habilidades por um objetivo. Então, o professor também tem que ser competente para entender como que tudo isso vai refletir na sua sala de aula, na sua experiência enquanto professor. E aí a competência e a aprendizagem escolar. No princípio de construir uma escola para todos, a escola para todos cumpre a obrigação social de respeitar a educação como o direito de todas as crianças de aprender e praticar uma pedagogia diferenciada, para que todas possam aprender e se desenvolver. Isso não quer dizer ensino individualizado, não é um ensino para cada um. Quer dizer trabalhar com o coletivo através de métodos condizentes com as demandas. Para praticar uma pedagogia diferenciada em favor da inclusão das crianças com suas singularidades, é preciso competências tal como autonomia e envolvimento. Ou seja, um trabalho coletivo que umas ajudem as outras, grupos produtivos, tecnologias que ajudem a evolução das crianças, por exemplo, aqueles recursos, programinhas de matemática, por exemplo, que os alunos conseguem passar de fase à medida que eles avançam nos seus conhecimentos matemáticos, ou possa avançar de conhecimento à medida que dominam determinada competência ou habilidade, ou seja, um ensino que valoriza o conhecimento prévio das crianças e consiga definir exatamente o que a criança sabe ou não, e assim por diante, e que valorize a autonomia, certo? Nesse sentido, tomar uma decisão, mobilizar recursos e ativar esquemas são domínios de competência, justamente que fazem que as crianças avancem. A competência não é só a atribuição profissional, mas também a atribuição pessoal, e para que o professor ponha em prática atribuições pessoais, é preciso que ele autorize a ensinar. Se autorize a ensinar. Precisa também saber mobilizar recursos, escolher quais recursos vai utilizar, e por fim precisa saber recorrer a esquemas. Que esquemas? Aqueles conjuntos de nossos saberes. Um esquema é saber fazer, certo? E aí, a gente tem um tabuleiro chamado escola, o jogo, né? Saber como funcionar, né? E ele fala o seguinte, que há professores que são maus administradores e, embora não tenham conhecimento dos conteúdos, não sabem administrar o tempo e o espaço das atividades, por isso são maus administradores. Hoje se espera que o professor seja um gestor da sala de aula. Isso é uma competência relacional. A capacidade de pensar de forma relacional supõe autonomia e cooperação, ou seja, ele consiga se organizar na sala de aula de modo que ele consiga organizar tempos, espaços, grupos, competências, justamente para que isso aí seja funcional no grupo que ele está passando, certo? Já no capítulo 6, ele começa a falar por que e quando nós podemos planejar. E a primeira coisa que ele fala é que planejar significa perguntar-se o que se pretende para o ano letivo, o que corrigir do ano anterior e pré-corrigir o que para o atual. E aí, num planejamento, deve levar em conta a educação inclusiva, ou seja, educação para todos, e isso significa não só receber essas crianças no conjunto de alunos regulares, mas sim termos essas crianças na sala de aula convivendo com outras crianças. No planejamento é preciso refletir sobre psicologia do desenvolvimento, sobre características cognitivas, físicas, sociais das crianças, como também pensar quais são as suas necessidades. E aí, nesse sentido, é necessário que a gente antecipe, regule, observe, né?
essas questões, que a gente tenha em mãos isso justamente para que a gente não seja pego com calças curtas. E o que seria antecipação? A antecipação, só para citar, que eu falo no livro, antecipar é comprometer-se com aquilo que queremos que algo que se torne, né? Que é uma citação dele aí num outro livro que ele remete a nessa obra. Então a gente tem que antecipar. Então a gente quer que algo se torne, então como que a gente vai antecipar isso? Como que a gente, já sabendo que as possíveis coisas que vai acontecer? E ele fala mais sobre isso. Antecipar é regular no presente aquilo que se orienta um trabalho na direção que desejamos. Refletir no passado, mas também refletir preventivamente, justamente para que a gente não seja de pego de calça curta. Se nos anos anteriores já aconteceu isso, se no presente acontecer, no futuro acontecer, como que a gente vai agir? Certo? Regular. O que seria regular? O conhecimento em construção pode ser valorizado pelo método retrodutivo. A retrodução é a arte de ir e voltar, tratar as coisas fazendo recortes, interpretando indícios, pré-corrigindo erros e confirmando práticas. Ou seja, não esperar o final para perceber que está errado. Quando eu consigo perceber, retrodutivo, que eu posso ir e voltar, recortar, interpretar indícios e ir corrigindo as coisas ao longo do caminho, eu estou fazendo a regulação, justamente para não ser induzido ao erro e perceber só no final. E o terceiro princípio do 6, porque e quando planejar, é a observação. O que seria esse princípio da observação? Para conservar, proteger ou prevenir, é preciso observar. O observar não é só ver, gente. Observar, embora nem tudo seja observável. Ou seja, além de observar, é ver o que a gente nem consiga ver com os nossos olhos. É construir e acumular situações, problemas relativos à escola para discuti-la. É uma forma de regular o que não é observável, né? É tipo que a gente não consegue ver tão nitidamente. É sentir o que possa vir acontecer. A situação problema pode ser um recurso de lidar com propostas e iniciativas. É um recurso didático para definir tarefas e comprometer-se com ela. É prever coisas que possivelmente irão acontecer, que a gente já consegue perceber só de observar as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Isso é a observação atenta e reflexiva, certo? Isso é observar, né? No capítulo 7, sabendo disso, sabendo antecipar, sabendo regular, observar, a gente vai conseguir então já perceber algumas dificuldades de aprendizagem e saber então o que fazer com elas. A primeira coisa que ele fala, né, remetendo só ao Piaget de novo, é falar o seguinte: ao dizer que a criança é o pai do adulto, né, do Piaget, ele referia-se à criança como um sujeito epistêmico que constrói conhecimento a partir da coordenação geral de suas ações e pelo ensinamento e oportunidades proporcionadas pela sociedade, né? Então a criança é o pai do adulto a partir do momento que a criança ela é toda a construção que o adulto vai sendo construída a partir do que toda a sociedade vai remetendo a ela, certo? Então, na verdade, não é que ele é o filho da sociedade, ela é toda o resultado daquilo lá que foi ao longo da vida dela, ou ao longo da sociedade que foi construído. O sujeito epistêmico não tem dificuldade, mas sim problemas a resolver e procedimentos a construir. Ou seja, nós somos a construção de que uma sociedade ao longo da história foi evoluindo. E a psicopedagogia, o que ela vem nesse sentido? A psicopedagogia é um termo que se reflete a necessidade interdisciplinar, analisando relações entre quem aprende e o objeto de sua aprendizagem. E essa visão de dependência e independência reduz a uma dificuldade à pessoa que a possui, separando da pessoa que cuida dela. Já a interdependência considera a dificuldade de aprendizagem na multiplicidade de sua expressão, envolve criança e adulto, ou profissional que está com ela. Ou seja, a psicopedagogia ela tem uma visão de ajudar a dificuldade de aprendizagem com o objeto de conhecimento que ela precisa se aproximar, e não de uma relação de proximidade criança e adulto, mas do objeto de conhecimento e da criança com a dificuldade que ela se apresenta. E aí, no terceiro procedimento de aprendizagem, pode perceber o seguinte, que na dificuldade de aprendizagem ela fala
Que primeiro, não é a dificuldade da criança, a criança não é filho da sociedade. A criança, ela é parte da sociedade a partir do momento que a sociedade, ela faz com que a criança, ela torne-se o que ela é fruto da história que ela é construída. A psicologia, a psicopedagogia, ela vai aproximar o objeto do conhecimento com a criança, com as suas dificuldades. E nisso vai se tornar um labirinto. E o que é aprender com o percorrer do labirinto? Ele fala o seguinte, que o labirinto opera segundo uma dialética das inversões. No sentido negativo, os erros e dificuldades são coisas que devemos evitar. No sentido construtivo do construtivismo, dificuldades e erros são partes do processo, que exige aperfeiçoamento e nos leva à superação. Ou seja, a gente deve vencer o labirinto. Numa visão de interdependência, a dificuldade é da criança e dos professores e, portanto, é interdependente. A gente deveria ver com o lado positivo, então, quando a criança tem a dificuldade, porque justamente ela tem um desafio a percorrer e quando ela percorrer esse desafio e ela superar esse desafio, mais forte ela vai criar os laços da construção que ela tem a ser construída, né? Então, conforme a gente vê a dificuldade ou como a gente enxerga a dificuldade, melhor a gente vai conseguir entender a ideia de como a gente encara essa dificuldade nos dias ou na visão do cognitivismo do Piaget. No capítulo 8, ele vai falar em específico das funções da avaliação escolar de hoje. O que ele fala? A primeira coisa que ele pergunta é qual é a função da avaliação na escola de hoje. E ele fala, a escola que se quer para todos precisa superar a forma tradicional de avaliação, que hoje em dia a gente sabe que é só para taxar, para classificar, para dar uma nota, para sentenciar, para conceituar. E aí ele fala o seguinte, que avaliar não é apenas analisar a situação passada, mas interferir naquela que está acontecendo ou sendo planejada. Um dos recursos de avaliar é construir indicadores, porque muitas coisas só podem ser avaliadas de forma indireta e só de forma qualitativa. A nota, em geral, é um conceito equivalente a tudo que o aluno fez ou não fez. E a proposta é que seja um indicador que pode sugerir outras coisas. Avaliar por meio de inferência é sair da perspectiva classificatória e, por meio intermédio de indicadores, instaurar desafios e hipóteses. A nova função da avaliação é analisar o que está bom, o que pode ser antecipado ou pré-corrigido, numa visão da avaliação mediadora. A avaliação tem que ser uma via de mão dupla. O que o aluno aprendeu? O que o aluno ainda não aprendeu? O que o aluno ainda tem dificuldade? O que eu posso fazer, professor, para que o aluno possa entender aquilo lá ou possa consolidar aquela aprendizagem? E aí, nesse sentido, a avaliação não é para taxar o aluno 10, 9, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1. A avaliação é para perceber o que o aluno já dominou. E aí o indicador, quando o indicador fala que ele está abaixo, abaixo do básico ou acima ou adequado. Esses indicadores mostram o nível de competência que ele domina. Então, na verdade, a avaliação, quando ela presta com esses indicadores, ela mostra o quanto que nós, professores, podemos avançar nesse nível de avaliação, quando em vez de numérico ou por nota A, B, C, D, E. Então, quando a gente pega avaliações externas que falam abaixo do básico, dentro do esperado, ou acima do esperado, ou adequado, esses indicadores mostram para nós o quanto o aluno ele realmente compreendeu, adquiriu, construiu, ou quanto nós professores ainda devemos fazer para que ele possa superar esses obstáculos. E nesse sentido, selecionar era uma função antiga da avaliação, e não é essa que deveria ser hoje. A seleção valoriza a pessoa que se ajusta a certos critérios. Na escola para todos, a seleção não vale como fim, mas como um meio de selecionar melhores recursos, espaço e tempo, considerando a multiplicidade e característica de alunos, né? E nesse sentido, como a gente pode pensar uma seleção em um contexto de avaliação inclusiva? Né? Na escola inclusiva, a excelência não é condição de entrada ou permanência, ela é um norte, a expressão de realização de um projeto. E nesse sentido, a gente tem que pensar que a avaliação ela tem que ser para promover o aluno ao seu desenvolvimento. E nesse sentido, a gente tem que pensar que faz parte desse processo de avaliação
O diagnosticar, o antecipar e orientar. O diagnosticar, que é antes do processo, seria o quê? Né? O que nós deveríamos pensar? O problema da avaliação diagnóstica é que ela pode culpar algo ou alguém por um efeito do qual ele não é o único responsável, reduzindo a complexidade do problema. O desafio é diagnosticar recursos e práticas que favorecem uma aprendizagem significativa para todas as crianças. O diagnosticar deveria ser, então, o nosso ponto de partida. Não procurar culpados, não procurar responsáveis, mas saber aonde que eu começo o nosso processo de progressão continuada. Da onde eu vou partir, que recursos eu vou procurar, quais práticas eu vou favorecer para ter uma aprendizagem significativa para todas as crianças. Na antecipação, a avaliação antecipatória pode orientar para certa direção buscada. Ou seja, eu vou saber aonde que eu devo percorrer o caminho para chegar no processo que eu possa fazer uma prática inclusiva. E é uma prática de avaliação que vai precisar orientar. O que é o norte aí? A avaliação pode ser coordenadora de uma intervenção ativa em favor do que pretendemos. Na avaliação como orientação, avaliar e intervir ocorre simultaneamente. Ou seja, eu posso orientar de modo que o aluno ele possa buscar alternativas mediadoras que possam ajudar no processo dele perceber, enquanto aluno, o que ele não aprendeu para poder realmente enriquecer e perceber o que ele não aprendeu e assim buscar junto com o professor alternativas para que ele possa enriquecer o seu processo de aprendizagem. Já no capítulo 9 vai falar um pouquinho sobre... tem mais outras coisas aqui, desculpa. O certificar é uma das funções da avaliação. Uma criança que está certificada para estar num ciclo pode cumprir o anterior. Entretanto, a equivalência entre promoção automática e contínua tratar a avaliação de uma forma que rompe com a ideia de certificação. É preciso introduzir uma forma de certificação mais condizente com a função da escola. Não é certificar por certificar. Precisa certificar de modo que o aluno possa perceber que ele rompeu etapas. Mas não é para virar uma coisa automática só para cumprir tabela, mas é só para romper obstáculos. O outro princípio que ele fala é a questão da regular. A avaliação como regulação permite rever questões, metas e intervir naquilo que deseja alcançar. A avaliação como regulação valoriza a formação e não só como seleção. E aí é preciso da autoavaliação nesse processo para ajudar os alunos nesse processo, para eles se tornar copartícipe no processo até de construção dessa etapa. E como consideração final desse capítulo, ele fala o seguinte: sabe-se que todas as formas de avaliação descritas podem acontecer ao mesmo tempo, podendo ser complementares e indissociáveis. É preciso que a avaliação se torne construção, valorizando aquilo que pretendemos que se torne, algo que se torne, do ponto de vista mediador. Ou seja, que o aluno possa construir essas ideias e que a avaliação possa ser um ponto meio, não um ponto fim do seu processo de construção do seu conhecimento. Tá certo? Bom, gente, finalizamos o capítulo 8. Falta o capítulo 9, 10 e 11 para a gente concluir o livro. Espero que vocês estejam aí firmes no nosso propósito do livro, tá bom? Finalizo aqui, mas espero vocês verem aí. Espero que seja mais um vídeo só para a gente finalizar o nosso livro aí do Lino de Macedo. Fico por aqui, mas espero vê-los em breve. Até mais.